O jardineiro Timóteo. O ano era 1920. Casarão de fazenda, no interior do estado de São Paulo. O jardineiro Timóteo era um jardineiro que trazia muita curiosidade devido às suas peculiaridades. Um grande amigo meu. Timóteo, nessa fazenda, ele tinha um apreço curioso e bastante subjetivo com as plantas. Mas calma, calma. Esse papo tá ficando abstrato, mas eu posso te explicar. Timóteo personificava as plantas. Cada canteiro na fazenda, ele tinha um agrupamento de plantas, cravos vermelhos, damas entre verdes, miócetes. Tem diversas plantas que ele tinha uma personificação própria para elas. E o que eu quero dizer com isso? Ele atribuía cada pessoa do seu ciclo social, cada pessoa que convivia naquela fazenda, o patrão, a sinhá, os amigos do patrão, os barões, a nobreza era atribuída a uma personalidade da planta. A planta representava para ele uma pessoa. E isso pode parecer conversa de bêbado, mas tinha lógica. Veja bem, a partir do momento que ele via uma planta, ele construía um poema. Ele tinha essa sensibilidade de identificar pela sua rotina, também já idoso, uns julgavam como um velho caduco, mas quem tinha um bom senso, quem tinha olhos para ver o além, o entre linhas, entendia que aquela relação se tornava um ponto a mais nas camadas da cebola. E o que eu quero dizer com isso? Havia uma linguagem entre as plantas. E como nós podíamos identificar essa ideia do Timóteo? Timóteo conversava com aquelas plantas, personificava, atribuía elas a cães que já faleceram, a familiares dentro dessa família de barões que ele tinha nesse casarão. Tinha uma dinâmica diferente. E isso, para cada planta um poema, ele começou a avançar, alimentar essa ideia de que cada planta carregava para si, um atributo especial, e começou a dar banho nas plantas, tratando elas como se fosse uma relação entre elas. Começou a criar uma relação entre as plantas femininas e as plantas masculinas, e ali começou a trazer alguns casais. O Timóteo era esperto. O Timóteo tinha um atributo curioso, que quando ele queria afrontar o patrão, ele colocava arranjos de plantas que comunicavam alguma afronta, mas sem dizer nada, mas sem xingá-lo, sem afrontá-lo verbalmente. Timóteo era incrível. Timóteo sabia qual arranjo identificava, repassava melhor a ideia de cada evento. E isso eu posso te explicar com detalhes. Ele sabia que em casamentos, sabia que em funerais, quais escolherem, sabia identificar quais cores, quais combinações, qual vistosidade, qual vitalidade circundaria aquele evento, quais plantas escolher. E isso era uma atribuição de fineza, de quem tem muita sensibilidade e desenvolveu bastante em seu ofício de jardineiro essa habilidade, essa identificação para conseguir comunicar e repassar uma mensagem para cada evento. O patrão sabia disso, assim há também. O tempo foi passando e essas relações, essa dinâmica, os poemas, as atribuições, as pessoas, tudo aquilo ali foi criando vida, e algo em especial da vida do Timóteo precisa ser repassado aqui. Eu tenho que contar uma coisa. Timóteo não tinha família. Já era idoso. Uns diziam que estavam caducando. Confesso que não era isso, ao meu ver. Mas há algo que eu preciso repassar para vocês. Chegou um dia, preciso contextualizar isso. Um dia o patrão, em suas viagens, ele não ficava muito tempo na fazenda, confesso.
mas em suas viagens começou a identificar que aquele jardim era muito colorido. Ele sabia que Timóteo era um maluco, mas ele entendeu que o que estava na modernidade, os jardins europeus, tratavam-se de jardins mais modernos, mais uniformes, menos dinâmicos, menos coloridos, uma cor só. E aquilo ali mexeu com o patrão. Eu falei, cara, aquele jardim não me apetece mais. Eu vou mudar aquele jardim. Voltando para a fazenda, Timóteo, quando soube dessa notícia que vão juntar o jardim com uma só planta, dentes de leão, e aquilo ali, cara, e Timóteo falou, não acredito. O lhe trouxe conturbações terríveis. Ele não, Timóteo, um jardineiro, precisou recorrer pela Sinhá. A Sinhá entendeu e sabia da sensibilidade de Timóteo. Timóteo implorou, rogou, mas a Sinhá entendeu aquilo ali com determinada profundidade que passou. O patrão falou, não, vamos deixar assim. Ele tem uma relação. As plantas são verdadeiros familiares para o Timóteo. E aquilo ali, o patrão falou, esse é um velho caduco, velhote. O patrão mudou de ideia. O Timóteo se sentiu aliviado. Tranquilizou com a situação. Veio uma segunda martelada na consciência. Passaram os meses, o patrão resolve vender a fazenda. E o Timóteo, nossa, não acredito. Isso não pode acontecer. E sim, aconteceu. Despediram o Timóteo, o jardineiro teve uma sensação estranha, um descontentamento com o ocorrido e, dado aquela situação, esperou, né, a chegada dos novos patrões. O patrão chegou assim, criticando toda a arquitetura da fazenda. E Timóteo observando. Criticaram o espaço, já mandaram demolir parte do espaço, destruíram tudo que tinha de história, tudo que tinha de sentimento, de afinco, de tudo que passava, momentos, experiências vividas ali. Chegaram os novos donos, os novos proprietários, falaram, cara, demole, isso daqui é velharia. Foi esse termo, velharia. E o que acontece? Timóteo ouvindo aquilo ali, sentindo aquelas pontadas, né? Por ter vivido toda a sua vida na fazenda. E é claro, vocês estão esperando isso. Chegaram no jardim. Esse jardim, deram gargalhadas. Que jardim ridículo. Ultrapassado. Não existem mais jardins coloridos, amarelos, vermelhos, essa mistura toda. Tem que ser tudo branco. E Timóteo ouvindo aquilo ali, entendendo que o pessoal não sabia nada sobre plantas e engolindo seco. Não bastava essa martelada. Chamaram Timóteo. O novo patrão chegou e falou, Timóteo, e dando gargalhadas daquele jardim, assim, criticando, falando que ele era horrendo. Timóteo, nós vamos contratar um novo jardineiro para poder construir esse novo jardim aqui. Mas antes eu preciso que você deixe tudo nu. Limpa tudo aquilo ali. Tire aquela velharia. Que martelada. E eles, Timóteo, não conseguiu processar bem as ideias e pensou, mas o que? Destruir o jardim? Sim, destrua o jardim. Você está pedindo para eu destruir o jardim? O patrão ainda assim, achando que ele é uma afronta. Sim, você ouviu bem. Eu mandei destruir o jardim, deixe ele tudo nu, deixe a terra da virgem, tire tudo aquilo ali, arranque aqueles caules. Arranque aqueles
caules. Timóteo engolindo aquilo ali e sentindo, estourou. O patrão, sem entender ainda daquela afronta, sem entender toda aquela lógica que de sentimentos, de poemas, de familiares, de pessoas, de cães, de gatos, de tudo aquilo ali que significava, entendeu aquilo como uma afronta, uma astúcia desmedida. E o Timóteo falou: criminosos! Disse: criminosos! Criminosos? Criminosos! Vocês são criminosos! Como vocês têm essa afronta, essa falta de fineza de matar pessoas? Vocês são criminosos, vocês não sabem nada sobre jardins, nada sobre botânica. Vocês merecem o pior. Eu espero que sua família pegue lepra, que a fazenda não dê um sequer litro de leite, que destrua tudo. Vocês são criminosos. E aquilo ali gerou um burburinho e tudo. E aí Timóteo saiu pelo saguão e foi para o jardim, atravessando o caminho da porteira para sair daquela fazenda, gritando: criminosos, criminosos. Continuando: criminosos, deixe estar, deixe estar. Timóteo ficou na porteira por anos, na divisa da fazenda, gritando: criminosos! E os anos foram se passando, o jardim destruído, um novo jardim veio, chega a modernidade e Timóteo mantém-se na porteira até o fim dos seus últimos dias. O jardineiro Timóteo.